Bem-vindo ao podcast Conversa de Pai. Aqui nós temos conversas descontraídas, leves, para levar para você, pai e mãe, o melhor bem-estar familiar e como ajudar você nas possibilidades aí do mundo sobre cuidados aí de crianças e cuidado da sua vida também como pai e mãe. Hoje, no nosso 6º episódio, que incrível, chegamos no 6º, gente, ó, vou te falar que eu sou para fazer aqui os roteiros, as agendas. Os meus convidados eles são altamente procurados e cobiçados por todos. Eu tento pegar aqui uma horinha deles para trazer para vocês um conhecimento, uma nova teoria, uma nova metodologia. E hoje, o nosso episódio, que é Como Cuidar da Saúde Mental na Maternidade e Paternidade. Estou aqui com ela, psicóloga, ajuda há mais de 10 anos as mães a terem uma maternidade mais leve, há mais de 8 anos atuando em hospitais, empreendedora, doutora em psicologia da saúde e psicóloga perinatal. Uau, quanta coisa! Adriana Navarro, seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e fico muito feliz de ter dado certo, da gente conseguir encaixar as agendas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei o que está acontecendo, mas psicóloga perinatal é algo que está sendo altamente buscado, viu? Porque a agenda da Adriana é muito difícil. Eu não ajudei muito também, né, Adriana? Aqui entre nós, né? Não, mas deu certo. Foi um grande desafio para que a gente possa estar aqui hoje com vocês, passando um pouco do conhecimento dela, porque essa é a nossa ideia do podcast, pegar o conhecimento aqui das mentes brilhantes que existem por aí e trazer aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, quero trazer algumas perguntas para a gente trocar algumas ideias, falar sobre cuidado da nossa saúde, pais e mães, né? Porque às vezes falamos perinatal, as pessoas se conectam com a mãe, conectam Sim. com a questão da gravidez, mas os pais também estão nessa. Com certeza. Eu quero começar perguntando para você, Adriana, o que é uma psicóloga perinatal? Tá, que é um termo ainda pouco conhecido, né? Então, hoje ainda quando a gente fala, né, que é psicóloga perinatal, a maioria das pessoas me responde que, nossa, nunca ouvi falar, nem sabia que existia, né? Então, apesar de eu trabalhar na área já há bastante tempo, a psicologia perinatal ela foi ganhando um pouco mais de espaço recentemente, né? E aí, dentro da psicologia perinatal, a gente vai cuidar de toda a parte emocional que acontece ao redor do nascimento, né? Então, a própria palavra perinatal, ela significa ao redor do nascimento. Então, a gente vai trabalhando todas as etapas que vão acontecendo, né, diante da chegada de uma criança. E aí não necessariamente só com a gestante, só com a mãe, mas com toda a família, né? E todo mundo que de alguma forma vai participando desse evento. Eu falo, o nascimento, ele é um evento familiar. Total. Então, a chegada de uma criança, principalmente quando é muitas vezes aí o primeiro filho, né? Que muda os papéis sociais de toda a família, traz um impacto enorme. E aí, dentro disso, a psicologia perinatal vai cuidar, então, dessa fase da vida, né? Você falou algo para mim, que eu coloquei aqui na sua bio, que você ajuda as mães a terem uma maternidade mais leve. Sim. Eu tenho uma mãe lá em casa, minha esposa, mãe de 2 filhas, e para nós foi um momento muito intenso. Tanto o processo da gravidez, nós curtimos muito, mas, por exemplo, a minha filha mais velha, ela nasceu durante a pandemia. Então, foi um misto de sentimentos de que felicidade com, meu Deus, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, Covid. E aí eu fico pensando, como que um psicólogo perinatal pode ajudar as mães a transformar, né, elas em mulher, em algo que seja mais leve, algo que não só no processo de engravidar, gestar, mas também no processo de nascimento, daqueles primeiros momentos com o filho. Como é que funciona o trabalho da psicóloga perinatal? Eu falo que o trabalho da psicologia perinatal, ele vem num lugar muito da gente trazer informação e trazer conhecimento, tanto para a mulher quanto para a família, para ter mais autonomia nas decisões, nas escolhas, né? Porque quando a gente olha para a maternidade, a gente tem todo um processo histórico para chegar até a maneira que a gente enxerga a maternidade nos dias de hoje, né? Então, hoje, a gente fala muito sobre a não romantização da maternidade, né? E esse é um tema, assim, que, na realidade, se a gente para pensar em toda a construção até aqui, eu gosto sempre de trazer esse olhar também
mais histórico, porque eu acho que ajuda a gente a entender como que a gente chegou no momento que está hoje, né? Então, se a gente para pensar, lá atrás já começa que os próprios casamentos já não aconteciam por amor, não era por vínculo afetivo. Perfeito. Os casamentos, eles eram negócios familiares e os filhos, eles vinham com outro significado dentro da família. Ele era a continuidade dos negócios da família, ele era a continuidade de um sobrenome, aquele sobrenome tinha uma função social e não tinha a percepção que a gente tem hoje, né? Então, muitas vezes era criado pela comunidade, porque tinha um índice de mortalidade também muito alto. Então, essas famílias não vinculavam com essa criança nos primeiros anos de vida e essa criança ia entrar no ambiente familiar muitas vezes aos 7 anos de idade. Né? Porque aí era uma idade que, assim, já passou dos riscos que tinha ali da infância, né? De uma infância que não tinha um saneamento básico, que não tinha vacina, que não era na realidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente viveu por muito tempo essa realidade. Depois, quando a gente está ali no século XIX, vem o que a gente chama da medicina higienista. E eu gosto sempre de trazer porque a maternidade que a gente carrega hoje, ela está muito relacionada com esse período, né? Até algumas falas, algumas frases que a gente compartilha hoje, a gente carrega do século XIX. Então, tantos anos já, né? E ainda assim, é um modelo que a gente replica. Porque quando entra a medicina higienista, ela vai considerar não só a parte física da pessoa, mas ela considera também os comportamentos e os hábitos que a gente tem enquanto sociedade, que a gente tem enquanto pessoa, né? E aí, a partir desse momento, quando a gente começa a considerar o comportamento, a gente vai vivendo outros movimentos sociais também, mudança na forma de gerar renda, né? As famílias vão tendo um tamanho menor, os casamentos já começam a acontecer mais por um vínculo afetivo. Então, conforme a gente vai tendo essa mudança, o filho passa a ter um significado diferente também dentro das relações familiares. Eu começo a investir mais nessa criança, assim, o meu tempo, a minha dedicação, e eu começo a esperar um retorno desse investimento. E aí, dentro disso, como a gente tinha um índice de mortalidade infantil muito grande e também era período de guerra, em que os homens em idade reprodutiva acabavam morrendo, né? Também em número alto, jovens, né? Em idade reprodutiva. Então, a gente tinha jovens que morriam e crianças, às vezes, que não sobreviviam por questões comportamentais, né? Aí o Estado coloca, então, pra gente, enquanto mulher, essa responsabilidade de cuidar das crianças, porque até então a gente não tinha nenhuma função social enquanto mulher. A gente não votava, a gente não estudava, né? A gente não podia trabalhar. Então, tinha o papel de esposa. E aí vem também, então, o papel de mãe nesse lugar de responsável. Então, as mulheres eram responsáveis por fazer essas crianças, né? O termo que usava na época, vingar, né? E ser mãe era o que ia garantir para essa mulher um lugar dentro da sociedade. Então, hoje, quando a gente escuta falas, né, como teve filho para segurar casamento, vem daí, né? Porque nessa época, de fato, ter filho era o que ia garantir para a mulher um lugar dentro da família e um lugar dentro da sociedade. E aí, Rodrigo, a gente foi ao longo do tempo trazendo esse modelo de família, trazendo esse modelo de maternidade, que é, de alguma forma, o que a gente reproduz até os dias de hoje, né? Então, por isso que a psicologia perinatal, ela não foi... Não era vista, assim, a gente não tinha tanta demanda, a gente não tinha tanto olhar, porque a gente não enxergava a maternidade nesse lugar que precisa de cuidado, né? Então, mesmo a psicologia trouxe por muito tempo a maternidade nesse lugar do instinto, do amor incondicional, e que hoje a gente já sabe que são dois conceitos que foram construídos ao longo do tempo, e a gente já vai, dentro da psicologia perinatal, desmistificando um pouquinho e trazendo essa ideia de que o amor, ele é enorme, mas ele é repleto de condições, né? Ele não é um amor incondicional, apesar de ser, muitas vezes, muito forte, muito potente.
E que, na realidade, o instinto não é algo que toda mulher nasce sabendo ser mãe, toda mulher nasce querendo ser mãe. Na realidade, ele é um aprendizado que a gente vai recebendo desde pequenininha, então desde criança, que a gente vai brincando de boneca, que a gente vai sendo ensinada a maternar, né? E que, na realidade, vem também desse modelo de família mais antigo, que a gente tinha 11, 12 filhos, e que quando eu ia ter o meu filho, geralmente as filhas mais velhas cuidavam das crianças que vinham depois. Então, quando eu ia ter meu filho, não é que eu sabia cuidar por instinto. Eu sabia cuidar por treino, porque eu já tinha cuidado de várias crianças, se não os meus irmãos, os meus primos ou outras crianças ali da comunidade. Então, a gente carrega também essa ideia de instinto materno e hoje é um pouco reforçada até pelas brincadeiras que a gente vai tendo na infância, né? E pela própria licença, por exemplo, maternidade e paternidade, que o homem fica ali, quando muito, 20 dias, e a mulher vai ficar 6 meses com essa criança, vivendo com essa criança 24 horas por dia, e que naturalmente vai acabar treinando mais e tendo mais facilidade de fazer ali as atividades do dia a dia. Uau, você tá quebrando paradigma aqui, né? Era pra ser polêmico? Pois é. Eu tinha anotado uma coisa aqui que eu ia te perguntar, mas eu já não vou te perguntar mais. Porque você deixou aqui algumas ideias para refletir. Uhum. Então, você quis dizer que hoje, o que existe... Porque, assim, existe uma bolha muito grande com relação a essa questão da maternidade e da paternidade, do pai mais presente. Eu sou um cara defensor nas redes sociais sobre a presença da paternidade, sobre a presença do pai. Não é só a mãe que tem responsabilidade de educar. E olha que incrível que você está trazendo. Você está trazendo que isso é um legado histórico. E essa é uma das grandes belezas de nós entendermos a história do por que as coisas são do jeito que são. E quando a gente volta, a gente tem uma questão chamada patriarcado, muito forte na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. Talvez em países subdesenvolvidos ela é mais intensa, até pelo fato de as pessoas ainda ter muitas pessoas sem acesso a esse tipo de informação. Tô refletindo aqui, tá? Tô dando uma viajada. Porque, assim, é isso mesmo. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu e eu falei, nossa, como é incrível o instinto materno, porque minha filha pega uma boneca no colo como se fosse já um filho, do jeito certo. Balança, tem os cuidados. Mas por que ela faz isso? Reflexo. Porque ela vê ao redor. Ela viu minha esposa fazendo com a minha filha mais nova. Ela viu na televisão como se cuida de um bebê. Meu, você deu uma quebra de paradigma. E o que você acha da licença? Por exemplo, você falou aqui da licença. A mulher tem 4 meses, 4 meses por lei, né? 4 por lei, E o homem, ele não tem lei. Por que ele não tem lei? Porque não foi definida uma lei. Desde quando criou-se lá a Constituição no passado, falaram assim, tem que definir qual é a licença paternidade. Um dia a gente define. E até hoje não se definiu. Então hoje dão 5 dias, que é uma forma informal de ser feito. Eu acabei emendando as minhas 2 filhas eu emendei em férias. Peguei férias porque eu sabia que eu tinha que estar presente. Sim. O que você acha disso? Porque assim, você está trazendo um fato histórico. Mas o que isso ajuda de fato na casa da pessoa quando, por exemplo, um pai consegue ficar presente? Junto com a mãe, nesse processo de treinar talvez um pouco mais, né? Você falou de treinamento, vou usar um pouco o que você falou, tá? Me conta. Hoje, a gente já fala bastante sobre a licença parental. Opa, não conheço esse termo. Tem diversos países, tem até um documentário, eu não sei se tem disponível ele inteiro, mas eu sei que no site tem algumas pílulas, que é o começo da vida. Não sei se você já ouviu falar, se já assistiu, que é bem bacana. Eu acho que eu ouvi já. Eu sei que tem o site deles que tem algumas pílulas, assim, alguns cortes do documentário, que ele vai trazendo como que é a realidade em outros países. Então, tem alguns países que dão a licença parental de 1 ano, e aí os pais têm a possibilidade... Os dois. Os pais têm a possibilidade de decidir como que vai ser dividido esse 1 ano entre... E assim, é muito legal, porque quando você vai assistindo... parece uma realidade tão distante, né? Que você vai olhando e você fala, não é possível que isso exista em algum lugar. É no YouTube isso? Eu sei que tem o site O Começo da Vida. Eu não sei se ele está disponível em alguma plataforma. Antes estava na Netflix, mas eu não sei se está ainda. Mas no site O Começo da Vida mesmo tem alguns recortes. Legal. E que daí vai trazer bastante sobre a licença parental. Então, vai trazendo de outros países, Holanda, Inglaterra...
como que essa licença funciona, né? Porque quando a gente pensa nessa questão histórica, com o passar do tempo, as mulheres foram adquirindo uma série de direitos, né? O direito de votar, o direito de estudar, o direito de trabalhar, mas em momento nenhum se repensou a maternidade no meio disso tudo. Então, hoje é que a gente está entrando numa geração que começa a questionar e que começa a dizer, olha, eu não estou dando conta, né? Até o ano passado, por exemplo, o tema do Enem, a gente falou da economia do cuidado, foi o tema da redação, que fala justamente sobre isso, né? Então, trazendo essa reflexão de quantas horas as mulheres passam cuidando de outras pessoas para além do trabalho remunerado. Hoje, a gente tem, em média, de 47% a 50% de mulheres que saem do mercado de trabalho depois da maternidade. É um número altíssimo. Dentro disso, tem as que são mandadas embora, por também uma questão cultural, social, mas tem muitas que escolhem sair porque a dinâmica que a gente vive hoje de trabalho não sustenta e não suporta uma maternidade que muitas vezes vai acontecer sem rede de apoio ou sem a participação ativa do pai. Então, a gente vê o empreendedorismo feminino crescendo a cada dia mais. Bastante. E a grande maioria, quando você vai conversar, quando você vai entender, é depois da maternidade, para poder conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos. E como você, como psicólogo perinatal, ajuda hoje as mães? O que você faz? Então, hoje o trabalho da psicologia perinatal, a gente vai trabalhar desde uma mulher, de um homem, de um casal que está na dúvida se quer ter filhos ou não. Então, porque hoje isso é um outro direito conquistado também. Por muito tempo isso não era possível de se questionar, não tinha escolha, que a gente chama de maternidade compulsória. O que justifica também muitas mães e muitas famílias que às vezes tinham dificuldade de vincular com as crianças, famílias às vezes que não tinham relacionamento saudável, às vezes mais agressivas, mais violentas. É um termo até que está na moda, né? Mães narcisistas e tudo mais. Porque muitas vezes são mulheres que não queriam ser mãe e não tiveram a possibilidade de questionar, né? Com a entrada do anticoncepcional, a gente passa a escolher quando ser mãe e quando não ser, mas o ser ou não ser ainda não era uma questão, mas o quando. E hoje a gente já pode questionar, talvez eu não queira, né? Não é tão bem visto ainda na sociedade, né? Quando uma mulher opta por não ter filhos, a gente ainda tem comentários, né? Você vai se arrepender, porque é o maior amor do mundo. Sociedade pressionando. Exatamente. Ou a gente precisa, a partir do momento que eu não tenho um filho humano, eu preciso me denominar mãe de pet, mãe de planta, né? Sei lá, 500 outras possibilidades. Simplesmente, né? Ela optou não ter filho. Não ter filho. Ponto. Exatamente. E as pessoas não aceitam. Não aceitam. E aí, quando você entra nesse processo, assim, eu vou falar para você como que foi a minha grande transformação como pai. Quando eu fiz uma jornada de autoconhecimento. Entendi quais eram os meus gatilhos, entendi o que, de fato, me deixava, talvez, bravo ali. Eu vou usar essa palavra bravo, mas... Irritado. Ou simplesmente o que me deixava mais emotivo. E quando você faz essa jornada de autoconhecimento, você entende qual foi o reflexo da paternidade que você teve, ou da maternidade, e você traz isso para o seu filho. Sim. E isso pode se transformar em um ciclo, como você mesmo disse aqui, em outros ciclos, de outras formas, né, durante a história. E aí você entra exatamente nesse processo do autoconhecimento. Como que funciona essa jornada da psicóloga perinatal? Então, a gente vai desde essa preparação, então, da pessoa que está ali na dúvida, não sei se a maternidade ou se a paternidade é para mim. Não. Então, a gente já pode fazer esse acompanhamento, porque cada mulher vai trazer um significado diferente. Então, quando a gente vai trabalhar as motivações, né? Eu vou ter mulher que vai dizer pra mim assim, eu quero muito ser mãe pra ter alguém pra cuidar de mim na velhice. Eu quero muito ser mãe porque os meus pais já têm idade e eu quero que eles tenham oportunidade de ser avós. Eu quero muito ser mãe porque o meu marido quer muito ser pai. Então, a gente já vai trabalhando essa motivação. Porque eu quero sentir o maior amor do mundo que dizem.
E aí a gente já, na terapia, a gente já vai trabalhando um pouco sobre isso, né? E se no futuro esse filho não cuidar de você, né? Então você quer ser mãe ou você quer dar um neto para os teus pais, é diferente, né? Você quer ser mãe ou você quer ver o teu marido como pai. Então a gente já trabalha todas essas possibilidades e que tudo bem se for isso, mas desde que seja de uma forma consciente. Depois a gente vai trabalhar a parte de fertilização também. Então, os casais que já decidiram que querem, mas que eventualmente têm alguma dificuldade, a gente pode auxiliar nesse processo também, porque também não é simples, não é fácil. Quem passa por tratamento de reprodução assistida tem uma demanda emocional importante também, que a psicologia perinatal vai cuidar. Na gestação, a gente trabalha de duas formas. Ou quando a gente já tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, ou então com um pré-natal psicológico, que é um modelo um pouco mais educativo. Pré-natal psicológico pode ser também com o casal, pode ter a avó junto, pode ser em grupo, que a gente traz alguns temas para serem trabalhados junto com aquele casal. Eu brinco que, assim, a gente conta o que ninguém conta, né? Tem muita mãe que, às vezes, vai dizer assim, ai, ninguém falou que era assim, né? Ninguém conta que a maternidade tem essa outra parte. Eu falo, a gente conta e a gente te prepara para isso. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte da gestação também. A gente já trabalha uma preparação para o parto, para a amamentação, para o pós-parto. A gente fortalece rede de apoio, então ajuda nessa reflexão de entender até que ponto a rede de apoio é um fator de risco ou é um fator de proteção. Sabe aquelas famílias palpiteiras? Sim. Que dá mais trabalho do que ajuda? Então, tudo isso a gente vê já na gestação. Então, a gente faz toda essa preparação. Eventualmente, se necessário, a gente acompanha parto também, como psicóloga. Então, pacientes, às vezes, que têm traumas de parto anterior, ou que têm medo do momento do parto, ou que têm uma situação de urgência e emergência. Então, a gente faz também o acompanhamento de parto, né? Em alguns casos mais específicos. O puerpério, que daí as demandas são enormes. Aí é de tudo que vem no puerpério. Temido puerpério, que os homens... Os homens, mulheres, todos. Sim. Os avós, todos. A criança. A criança. É intenso. E por que você escolheu, né, você psicóloga, doutora em psicologia da saúde, por que você escolheu seguir esse caminho? Perinatalidade. Perinatalidade. Por que você escolheu esse caminho? Eu sempre quis, na verdade, desde pequenininha. Então, eu dizia, quando tinha lá... Eu lembro que no prézinho pediram para fazer desenho do que ia ser quando crescer e eu desenhei uma obstetra. Mas eu não sabia falar na época, eu falava que eu ia ser médica de tirar neném da barriga. Então, desde pequenininha. Só foi para um caminho um pouquinho diferente, mas você trabalha nesse processo também, mas do lado ali, exatamente, talvez. Complementar. Complementar. Né? Ah, que legal. Então, isso desde a sua infância? Desde a infância. E eu falo que também acaba sendo difícil, acaba sendo um pouco fora da curva, porque a grande parte das profissionais, até pelo fato da psicologia perinatal não ser algo tão divulgado há 10 anos... a grande maioria das profissionais acaba vindo para a área por conta de uma vivência com a própria maternidade. Então, eu vivi a minha maternidade, vi que teve um monte de coisa emocional ali que eu não sabia, e aí vai ler, vai pesquisar e acaba conhecendo e vai para a área. E desde o começo, eu lembro que eu ia em rodas, assim, sei lá, 2014, 2015... E aí começava, né, um monte de gente, eu virei doula por causa que eu tive um parto difícil. Eu virei doula porque o meu parto foi muito bom e eu quero ajudar no de outras mulheres. Eu sou psicóloga porque... E eu ficava perdida ali no meio, que eu falava, eu não tenho filho ainda, mas eu tô aqui e vamos lá, né? Mas desde pequena tinha esse desejo, até que eu entendi um pouco mais sobre a medicina e entendi que, ainda que fosse por trabalho, usar um bisturi não era comigo. Fui para psicologia, me encontrei na psicologia,
Mas até ir para a área perinatal também levou um tempinho, porque na faculdade também é uma coisa que a gente não tem. Então, mesmo na faculdade, hoje, a gente já está brigando também para trazer essa temática. Hoje eu faço parte de alguns grupos do CRP, né, grupos de coordenadores de universidades, para a gente tentar levar esse assunto também, assim, para a gente ter dentro do Conselho Regional de Psicologia as diretrizes dentro da área, né? Porque a gente está em todos os lugares. A gente está na organização, a gente está na escola, a gente está na clínica, está no hospital. Eu posso, por exemplo, ir numa empresa fazer uma roda de pré-natal psicológico. Eu posso, numa empresa, fornecer uma consultoria, por exemplo, de como que essa empresa pode acolher a mulher que volta de licença maternidade. Isso é legal. Muito, e não tem. Isso pode ser um diferencial, inclusive, como um benefício dessa empresa, levar esse tipo de atenção. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu entrei nesse universo da educação parental, eu entrei exatamente pelo motivo que você falou. Eu queria ser um pai melhor, descobri que existiam cursos para que eu pudesse aprender sobre paternidade, que na verdade era sobre parentalidade. E quando eu cheguei lá, eu era o único homem da sala, em 50 mulheres. Participei de um evento que tinham 500 mulheres e 10 homens. Olha só. Aí eu falei, eu acho que está acontecendo alguma coisa que eu não estou ainda pegando. Eu entendi que isso era o meu propósito. Eu queria ajudar a minha casa, queria ajudar a minha família e podia ajudar várias outras famílias. Aí pensando aqui junto com você, o que você falou, como nós homens participamos, né? Você falou já que o homem, o pai também participa, mas como é que essa participação ela existe hoje, né, nos seus atendimentos que você faz? Eles são participativos, esses pais? Ou é pretendentes a pais? Ou não é pretendentes? Como é que fala? Quando a pessoa ainda não é? Tentante também, né? Tentante. O casal é tentante. Quando é um tentante, quando é um pai, quando será um pai porque a esposa está grávida, eles participam. O que você acha como que eles poderiam participar mais? Conta um pouquinho a sua experiência sobre isso. Aí esse assunto também daria um tema inteiro sobre isso. A gente grava um podcast parte 2. Parte 2, porque sem sombra de dúvidas é a maior demanda que eu recebo no consultório hoje, que é a ausência da participação paterna. Assim, 95% das pacientes vão trazer essa queixa, vão trazer essa demanda. E eu acredito muito que todo esse processo histórico, ele também acaba impactando um pouco nesse lugar. Porque quando eu fui fazer o meu mestrado, né, eu entrei na humanização, então eu não tinha na psicologia muitos cursos relacionados à temática, e aí eu fui para o curso de doula, porque eu trabalhava no hospital, eu trabalhava na maternidade, eu ia entrevistar as mães e elas falavam, meu parto precisou ser induzido, o meu precisou fazer um cortinho lá embaixo, e eu não entendia nada disso. E aí fui procurar estudar, caí no curso de doula. Fiz o curso de doula, tudo mais, o curso fala sobre as evidências científicas, e aí eu fui procurar as evidências científicas na psicologia. E a gente não tinha. Então, o que a gente tinha dentro da psicologia eram pouquíssimos artigos, e a grande maioria ia falar sempre já de alguma doença associada. Então, sei lá, do que foge do padrão. Então, uma gravidez na adolescência, uma diabetes gestacional, uma hipertensão. Mas a gente não tinha artigos que falavam, por exemplo, do impacto da via de parto no emocional dessa mulher, do impacto de uma violência obstétrica no relacionamento conjugal. Não tinha. E aí eu falei, bom, eu quero então ir atrás de escrever, né? Já que não tem, então eu quero ir atrás de fazer alguma coisa. E aí entrei no mestrado, coincidiu de bem na época ter uma professora na faculdade que abriu um grupo de pesquisa sobre o tema. E no mestrado eu fui, num primeiro momento, tentar entender se a via de parto impactava na saúde emocional do pós-parto. Então, a mulher que passou por uma experiência de um parto com assistência humanizada, uma mulher que teve uma cesárea agendada ou uma mulher que passou por violência obstétrica. Então, eram os três cenários que a gente tinha lá. E aí, quando eu fui entrevistar e conversar com essas mulheres, a gente entrevistou mais de 100 mulheres. Aplicamos uma entrevista, aplicamos alguns testes, escalas e tudo mais. A gente percebeu que, na realidade, tinha uma coisa que vinha antes do parto, que impactava, inclusive, no desfecho
do parto, né? Na escolha pela via de parto, que é o relacionamento conjugal. Então, a gente entendeu, a gente classificou, eu até escrevi um capítulo de livro sobre isso, depois posso até te mandar, que a gente classificou em 3 possibilidades. A gente colocou lá o pai que realmente é engajado e participativo no cuidado com as crianças, desde a gestação, parto, pós-parto. A gente colocou um que é parcialmente engajado, que é o pai que as pacientes vão trazer pra gente assim, eu não posso reclamar, porque ele faz tudo que eu peço, mas ela tem que pedir. Então, a carga mental é toda dela, a gestão é toda dela. E a gente tinha os pais não engajados. Então, num primeiro momento, a gente achou que quando eu tinha um pai não engajado, que isso era o pior para a saúde mental dessa mulher. Mas quando a gente foi avaliar os dados que a gente tinha, a gente viu que na realidade não. Porque quando ela já sabia que aquele parceiro não ia contribuir, elas iam buscando outras possibilidades de rede de apoio. E aí, assim, estando num casamento ou não, tá? Então, a gente fala que a maternidade solo não é mãe solteira. Você pode estar casada vivendo uma maternidade solo, né? Que você é a única, ou a principal, ou a única responsável pelos cuidados dessa criança. Então, quando elas entendiam que o pai não ia cumprir esse papel, elas iam buscando outras possibilidades de suporte. Agora, em termos de prejuízo para a saúde mental, a gente viu que esse pai que está no meio termo era o que acabava trazendo maiores índices de depressão pós-parto, maior índice de insatisfação no relacionamento conjugal, que as mulheres apresentam uma autoestima mais baixa, porque vai ser justamente a situação que a sociedade vai julgar, que vai dizer você tem que agradecer, porque pelo menos ele troca fralda, você tem que agradecer porque ele é um paizão. Mas quem sustenta essa imagem muitas vezes é a mulher, que vai direcionando, que vai orientando e que também é exaustivo. Quando a gente vai para a realidade, muitas vezes são esses 3 cenários que a gente percebe e que a grande maioria está no meio termo. Por quê? A gente já tem hoje uma cobrança muito maior das mulheres em relação a isso, então os homens acabam fazendo. Mas, por outro lado, quando a gente vai conversar com esses homens também, né, em determinado momento... então, eu fiz tudo isso, né? Então, só para fechar, que eu acho que faz parte do raciocínio também, quando a gente fez todo esse trabalho com as mulheres, vinha também muito essa fala de ninguém fala sobre isso, a gente não sabe que é assim. Aí a gente criou uma metodologia que chama Pré-Natal Integral, que daí foi o meu doutorado, meu trabalho no doutorado, em que eram grupos de gestantes que a gente trouxe os principais temas que as mulheres falavam nessas entrevistas de pós-parto e a gente foi trabalhar isso antes. Então, na gestação... a prevenção. Então, na gestação, a gente pegou essas gestantes, eu fiz... grupo, eu acho que por uns 5 anos, tinha uns 2 grupos por ano, em média 10 mulheres por grupo, e aí a gente trazia temas para que elas pudessem falar. Então, a psicoeducação é assim, eu trago um tema, vou falar, hoje a gente vai falar sobre relacionamento conjugal. Aí o grupo traz o que entende sobre a temática e a gente vai educando conforme o que cada grupo vai trazendo. Então, eu não estou ali... como detentora do saber, digamos assim. Eu pego um slide pronto e só jogo conteúdo. Não, é um grupo ativo, de troca. E a gente fazia esses grupos e no tema de parto e de amamentação, a gente convidava os pais para participar, por serem 2 temas que geralmente os homens falam, o corpo é dela, o parto é dela, a amamentação é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente chamava com especialistas. Então, no tema de parto, a gente trazia uma obstetra. No tema de amamentação, a gente trazia uma consultora de amamentação. E antes, ainda na gravidez, a gente conversava com essas famílias e orientando os pais também qual era o papel no parto e na amamentação. E aí, esses homens começaram a pedir por grupos. Então, a gente não tinha, na época, profissional suficiente para abrir outro grupo. E aí os homens começaram a montar grupos por eles mesmos. Então, eles foram
trocaram telefone, e aí enquanto as mulheres estavam lá, eles combinavam de se encontrar, às vezes na sala do lado, mesmo sem ninguém mediando, mas para eles conversarem sobre paternidade, porque às vezes não se sentiam confortáveis de conversar em grupos de amigos. Eles se sentiam confortáveis em falar com pessoas que absorviam o mesmo conhecimento. Exatamente. Mas no grupo de amigos, não. Exatamente. Por que o homem ele fala de futebol de forma aberta, economia, política, trabalho, mas não fala sobre paternidade? E aí, é isso. E aí que eu acho que entra, assim, a grande questão, que é falta de referência. Perfeito. Porque que é o que a gente vai entender quando a gente conversa com os homens, né? Porque eu ficava, assim, conformada, né? Eu falava, gente, mas não é possível que esses homens não estão percebendo, né? Como é que 95% das pacientes vão trazer as mesmas demandas e que falam, e esses homens não estão escutando, né? Então, deixa eu escutar esses homens para entender o que está acontecendo do lado de lá. E aí, quando a gente parou para ouvir os homens, quando a gente parou para trazer esses pais também, que a gente perguntava, né? No último encontro do grupo, a gente perguntava como que foi, e eles traziam essa necessidade, eles traziam muito nesse lugar. Ela pede para eu fazer diferente, eu quero fazer diferente, mas eu não sei como. Então, falta de ferramenta, falta de referência, porque muitas vezes dentro da minha casa e nas gerações anteriores, eu não tive referência, eu não tive exemplo de outras pessoas, de outros homens que ocuparam esse lugar. E às vezes o pai presente na cabeça daquele homem hoje era o pai que simplesmente estava ali no momento pequeno, mas não participando de forma ativa da educação. Ou suprindo financeiramente. Ou ele era o provedor. Provedor. Ele era exatamente. o provedor. Nossa, concordo com você. Daria um podcast de parte 2. Só pra isso. Porque você trouxe um tema que para mim é um tema bem sensível. Eu tenho buscado muito essa conexão com homens e eu percebo que quando eu vou buscando, eu vou me conectando, os homens que estão próximos de mim, as conversas e pelo nosso bate-papo, a gente fala sobre paternidade, a gente comenta, a gente troca experiência. Mas quando você fura a bolha, que é um universo gigantesco, nossa, mas é baixíssimo. Exatamente. O nível de pessoas que entendem o quanto é importante o homem ele estar envolvido na educação dos filhos. Né? Você trouxe assim... Nossa, adorei esse último tema. Você me deixou aqui já com um gostinho de quero mais. Gostei. Bom, vamos caminhando para o final do nosso bate-papo. E eu quero deixar aqui uma pergunta que eu faço para todos os convidados. E para mim vai ser aí uma expectativa grande o que você vai deixar de mensagem. Se você pudesse deixar uma mensagem na cabeça de todo mundo. Você acordou e vê a mensagem da Adriana ali, ó, como se fosse um software. Ali, ó, abriu o olho e vê a mensagem da Adriana. Qual seria essa mensagem para o mundo inteiro? Eu costumo dizer que metade das pessoas que a gente tem no mundo são mulheres e a outra metade, os filhos delas, né? Então, que a mulher hoje é o único meio de transporte que a gente tem para chegar até a Terra e que a gente precisa cuidar de quem cuida de todo mundo. Então, a mensagem que eu deixo é para que a gente cuide da saúde mental materna, para que a gente cuide das mães, que a gente cuide das mulheres, porque quando a gente tem uma maternidade saudável, quando a gente tem uma mãe que está bem emocionalmente, que está ali segura da função que está exercendo, isso impacta 3, 4, 5 gerações que vêm adiante. Então, um afeto, um cuidado que a gente tem com uma mãe, que a gente tem com um pai no dia de hoje, vai repercutir por pelo menos 3 ou 4 gerações. Então, cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando dessa família, a gente tem como garantir um futuro melhor e mais seguro, né? Como a gente diz assim, não deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas deixar filhos melhores para o mundo. Uau! Adorei. Meio de transporte. Cara, eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha pensado dessa forma. Que legal. Eu tenho uma caneca que tem uma mulher com mundo na barriga e que tem a frase: a mulher é o único meio de transporte para se chegar à Terra. Eu quero essa caneca depois, vou botar pra minha esposa. No Dia das Mães, é um ótimo presente no Dia das Mães. Né? Lindo, adorei. É uma mensagem, nossa, uma mensagem muito legal. Adorei sua mensagem. Inclusive, antes de nós começarmos aqui, você tinha falado de um evento. Inclusive, é um novo marco, aí, uma nova cor que existe. Né? Fala um pouquinho
tendência que está acontecendo aí. Até aproveitando, né? Agora o mês que o podcast está indo para o ar, mês de maio. A gente tem hoje, no mês de maio, até por ser também o mês do Dia das Mães, a campanha do Maio Furta Cor. É uma campanha, começou nacional, hoje já está internacional. A gente tem grupos também de brasileiras que estão em outros países e que têm puxado a campanha na Irlanda, na Suíça, em Portugal, já tem em diversos países. Que é a campanha em prol da saúde mental materna. A gente tem o Instagram oficial da campanha, né, Maio Furta Cor, e cada região do Brasil a gente tem representantes no Brasil inteiro, e cada região, agora no mês de maio, vai promovendo eventos que incentivem ao cuidado com a saúde mental materna. A gente já aprovou pelo Brasil, se eu não me engano, acho que mais de 40 leis que têm como objetivo o cuidado da saúde mental materna. E estamos a caminho de aprovar mais. E é uma campanha que todas as pessoas que quiserem contribuir podem participar. Então, as pessoas podem procurar dentro da sua cidade, né? No Instagram lá do Maio Furta Cor tem as cidades. E pode contribuir. Então, agora, nas próximas semanas, a gente vai ter a marcha do Maio Furta Cor. Então, a gente vai fazer caminhadas pelo Brasil inteiro. E aí, sempre que tem a caminhada, geralmente tem rodas de conversa depois, tem yoga, tem dança materna. Então, cada região vai se organizando para fazer as ações. E aí, quem quiser participar, é todo mundo muito bem-vindo. Seja mãe ou não, seja pai ou não, mas todo mundo que se importa e que se preocupa com o cuidado da saúde mental materna pode participar. Gente, esse episódio ele vai sair no dia 11/5, um dia antes do Dia das Mães. Ah, legal! E aí já fica o convite, né, para o pessoal que é da ABC, nós teremos a marcha em Santo André, né? Isso, vai ser no dia 18, né? Exatamente. Ótimo, então procurem, né? Procurem também a Adriana. E onde as pessoas te acham, Adriana? Conta para mim. No Instagram, Adriana Navarro, _psiperinatal. É isso aí. E você tem uma clínica também, né? Que você atende as mães que gostariam de procurar esse tipo de serviço. Qual é o nome da sua clínica? Instituto Mátria. Hoje estou fazendo os atendimentos mais online, que os pacientes se adaptaram bem, até pela logística com as crianças pequenas. Mas quem quiser conversar, trocar, saber um pouco mais, pode me chamar. Lá no Instagram tem meu WhatsApp também. E vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma com quem se interessa pelo tema ou com quem também quer procurar esse cuidado. Muito bom. Atenção total à saúde materna, à saúde mental materna. Obrigado pela sua brilhante participação. Adorei. Você quebrou vários paradigmas aqui, meu Deus. E agradeço também quem ficou com a gente até o final. Estamos aí encerrando o nosso 6º episódio. A cada 15 dias, com bastante conteúdo bacana para vocês aqui, focados aí na educação dos seus filhos, na educação, a nossa educação como pais, como mães. Espero que a gente possa ajudar vocês cada vez mais. Obrigado e vejo vocês daqui a 15 dias.